Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar aqui de um jogo que marcou muito a minha vida, que foi o Paladins. E hoje em dia ele se encontra um jogo morto, né? A Hi-Rez infelizmente matou o jogo porque não deu atenção, porque deixou o jogo de lado, acabou dando atenção a outros jogos que, na verdade, a Hi-Rez é uma empresa que gasta muito dinheiro em vão, né? Ela desenvolveu jogos que não conseguiu continuar porque ela é uma empresa que sabe fazer jogos, mas não sabe fazer a manutenção adequada e atualizações precisas, né? Então o que aconteceu é que ela acabou dando atenção para esses jogos e os jogos que ela precisava dar essa atenção, acabou que não ocorreu, né? Essa atenção aos jogos. E o Paladins, que na minha opinião foi o maior jogo dela, acabou morto. Ele oficialmente aí foi morto. Ele não foi tirado da Steam ainda, você ainda consegue jogar tranquilo, mas ele é um jogo que não recebe mais atualização, ele é um jogo jogado, que ninguém mais quer saber. O pessoal migrou pro Overwatch, inclusive eu, porque a Rare simplesmente cagou o jogo, destruiu o jogo e não conseguiu administrar um jogo tão divertido e tão legal quanto o Paladins, né? Eu tava até comentando com os amigos meus e o Paladins, ele é um jogo muito divertido, ele é um hero shooter mais divertido que existe, com a mecânica mais interessante, com a mecânica mais divertida de jogar. O Overwatch passa longe disso, queira quem aceite ou não. O Overwatch não chega nem perto da mecânica de jogar de Androxus, de Mive, de Eve, de Makoa. O K de Makoa é muito mais satisfatório que de Roadhog, não tem nem comparação, entendeu? E o Paladins, ele é um jogo que acabou marcando muito minha vida e dos meus amigos que jogam comigo. Qualquer jogo que a gente joga, o Paladins meio que virou um jogo referência. Ele acabou virando um jogo referência, onde a gente joga qualquer jogo e a gente bota o Paladins no meio. A gente fala um meme do Paladins porque a gente passou muitos anos jogando. Eu tenho muitas horas, meus amigos têm triplo de horas de Paladins, porque é um jogo muito viciante, muito divertido. O competitivo, ele força você a ser um jogador bem dedicado, né? Claro que você não... Obviamente, algumas pessoas passavam 24 horas jogando, né? Mas não, a proposta do jogo não é esse, certo? Mas é um jogo bem viciante pra você juntar ali o seu time, entrar na ranqueada, tentar alcançar um GM, né? Apesar da comunidade tóxica do jogo ser bastante, assim, atrapalhar bastante o jogo, mas faz parte, cara. CS, LoL, Valorant, todos esses jogos aí, COD, que tem uma massividade grande, né, de jogadores, eles têm essa característica, né? E faz parte, né? Inclusive, muitas vezes eu era tóxico. Eu fui muitas vezes tóxico no jogo. Enfim, o Paladins, ele não foi só um jogo, ele virou um símbolo. E eu acredito que muitas pessoas também, eles veem o Paladins dessa forma, né? Eu considero o Paladins um jogo melhor que o Overwatch, porque o Overwatch é extremamente mais desenvolvido. A história dele, os personagens e diversas coisas, mas eles não têm a magia e aquele molho que o Paladins tem. Ele não tem o carisma que o Paladins tem, pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente que eu conheço que joga jogos. Eles têm essa concepção de que o Paladins, ele foi um jogo injustiçado, porque a Hi-Rez, ela acabou deixando o jogo de lado. A Hi-Rez, eu vou ser sincero, a Hi-Rez é uma puta de uma empresa merda, entendeu? Alguém devia ir lá e comprar a porra do Paladins, dar uma quantia legal e refazer não, né? Mas cuidar do jogo, dar o cuidado que o jogo precisa, dar uma lore e um respeito que o jogo precisa, coisa que a Hi-Rez não faz, entendeu? A Hi-Rez, é como eu disse, a Hi-Rez sabe produzir jogo, mas não sabe manter, né? Então, o triste fim do Paladins foi isso. Ele foi um ótimo jogo, mas extremamente mal gerenciado, e os jogadores foram ficando cada vez mais depreciados com isso, mais desmotivados, os jogadores foram caindo, os influencers muitas vezes deixavam de falar a verdade, como o Tarden, como é o nome daquele cara que parece parece o Barik, acho que é Renix, né? Pronto, era o Renix. Muitos influenciadores de Paladins aí deixaram, né, de pegar no pé da Hi-Rez, que a Hi-Rez, cara, a impressão que eu dava quando eu entrava com meus amigos, lançou a TT do Paladins, update, né? Vamos lá, vamos ver o que lançou aqui do Paladins. O que tinha, cara, é simplesmente coisas, buffs e nerfs sem sentido, que a Hi-Rez fez, porque a impressão que dava é que os jogadores, os desenvolvedores, na verdade, do Paladins, eles não jogavam o jogo, e eles não ouviam os jogadores. Então parece que eles faziam o jogo, ele atualizava o jogo com a bunda, irmão, porque era cada nerf e buff sem sentido, né? Eu até digo, muitos jogos que... O Overwatch, inclusive, eu tô usando aqui o Overwatch como exemplo, é o jogo mais semelhante, né, ao Paladins. O Overwatch, por exemplo, ele é um jogo que ele meio que não tem personagem desequilibrado. Todos os personagens ali são bem equilibrados. Tem um melhor que o outro em certas coisas, mas todos eles são jogáveis, né? Não é como Talos, que era um personagem descartável, Pip, que era um suporte descartável. Deixa eu ver aqui quem mais. A Sky era um suporte, um flanco descartável, entende? E eu sinto falta disso. Eu sinto falta da jogabilidade dos bonecos que eram muito divertidos, mas eles eram fracos por causa da gestão. Então isso foi desmotivando, né? Alguns personagens que eu gostava de jogar, alguns heróis, eles foram sendo
nerfados. A Hi-Rez foi cada vez, fudendo o jogo. Alguns personagens OP, outros quebrados. Isso desmotivava muito eu e meus amigos. E foi isso, cara. A gente mesmo foi... A gente foi fiel ao Paladins até o fim. A gente jogou Paladins pra caralho. Participava até de ranqueada, né? De ranqueado de competição. A gente participava até de competição, entendeu? Nunca fui muito bom no Paladins, mas eu me divertia bastante jogando. É um jogo realmente, como eu disse, é um jogo que eu tenho como referência. Qualquer jogo que eu e meus amigos entram, a gente compara, né? Esse parece com fulano, parece com Andróficos, parece com... Enfim. E é isso. O Paladins é um jogo que vai ficar no coração de muitas pessoas. E como eu, muitas pessoas entram no Overwatch, lembrando do Paladins, ou porque sente saudade do Paladins e não quer mais jogar Paladins porque não acha mais partida, porque o jogo é morto e você não quer ficar jogando o jogo morto, entende? O jogo meio que perdeu a magia. Quando o jogo morre, ele perde a magia, entende? E o Paladins não é um jogo ruim, tá? O Paladins não é um jogo ruim, ele é um jogo mal gerenciado, certo? Mas o Paladins é um puta jogo bom, tinha potencial pra ser um dos melhores jogos do século, com a lore foda, com a cinemática foda. Cara, você pega uma empresa como a Riot, certo? Pegar uma empresa como a Riot aí, que faz essas cinemáticas de nível cinema, né? No LoL, enfim. Ela podia muito bem direcionar, né? A sua intenção para comprar o Paladins, mas eu acho bem difícil. Deve ter algum cálculo aí, alguma coisa que as empresas não valem a pena, que eles não querem, entende? Não sei se o modo que a Riot ia modelar o jogo ia expulsar os jogadores antigos, né? Porque o Paladins tem uma comunidade bem distinta. Mas o problema do Paladins é esse, cara. O Paladins é um jogo bom que foi mal gerenciado. Inclusive aquele Smite também é um jogo legal, mal gerenciado, um jogo esquecido, entende? E a impressão que dá é que você tá jogando um jogo vazio, entende? Porque a Hi-Rez, ela não se preocupou com isso, né? E basicamente o vídeo eu tacando pau na Hi-Rez, porque ela merece. Porque, cara, sinceramente, eu adorava jogar Paladins. E foram várias horas da minha vida que eu não me arrependo, entende? Eu tenho alguns vídeos de Paladins aí no meu canal. Foram muitas resenhas, muitos momentos legais. E hoje em dia é um jogo que eu até evito entrar, porque, o jogo mal otimizado pra caralho, entendeu? O jogo você pode ter qualquer computador, mas ainda vai ser mal otimizado. A configuração do jogo é cagada, tudo é cagado. Infelizmente, tudo do Paladins é mal desenvolvido e mal cuidado. É cagado, é bugado, o cliente é ruim, entende? Então, é isso que eu tenho pra falar. Rest in peace pro Paladins, porque em 2025 morreu. Caiu, velho?